Dando continuidade ao nosso assunto de conjuntos, vamos trabalhar com operações entre conjuntos. E aí a nossa primeira definiçãozinha, nosso primeiro tópico a ser trabalhado é a união de conjuntos. O símbolo da união é esse Uzinho aqui, ok? Então a gente vai considerar dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. E aí a representação da união será essa, ok? Desse conjunto A com esse conjunto B. A definição diz o seguinte: a união ou reunião de dois conjuntos que representamos por A, união de B, é o conjunto cujos elementos são todos aqueles que pertencem a A ou a B. Então, nessa união, eu vou pegar todos os elementos, né, tanto do conjunto A quanto do conjunto B, e colocar em um só conjunto. A representação no diagrama de Venn seria assim, ó. Vou pintar todo o meu diagramazinho para representar, né, que eu considero como a união, todos os elementos, tanto o conjunto A quanto o conjunto B, incluindo esse pedacinho aqui que mais na frente vocês vão ver que é chamado de interseção, ok? Então, um exemplo. Dados os conjuntos A, 1, 2, 3, 4, 5, e o conjunto B, 4, 5, 6, 7, 8, determine a união de B. Então, aqui está o nosso símbolozinho, né, ó, da união, e eu quero a união do meu conjunto A com o conjunto B. Então, eu vou pegar todos os elementos de A e todos os elementos de B. Ficaria, então, assim. Reparem que, já que eu peguei todos os de A e todos os do conjunto B, todos os elementos, acabei repetindo aqui, ó, o 4, né, o 4 do A e o 4 do B, o 5 do A e o 5 do B. Só que não é necessário, certo? Você repetir. Se tem um 4, então, e tem 4 nos dois elementos, nos dois conjuntos, então não tem necessidade de você colocar 2, não, basta colocar 1. 5 é a mesma coisa. Então, a minha união ficaria no caso assim, ó, ok? Ah, Camila, coloquei assim, tem problema? Não, ok? Mas essa é a união. Na interseção, o nosso símbolozinho é esse U aqui, o contrário, né? E aí a definição diz o seguinte: na interseção de dois conjuntos, A e B, que indicaremos por A interseção de B, é o conjunto cujos elementos são todos aqueles que pertencem a A e pertencem a B também. E aí na interseção, né, vocês vão ver que na verdade essa interseção são os elementos que estão em A e estão em B ao mesmo tempo. Aqui representado pelo diagramazinho de Venn, eu tenho o quê, ó? O conjunto A, o conjunto B, e aqui essa partezinha mais escura, cinza, né, acinzentada, seria a parte da minha interseção, né? São os elementos que pertencem a A, mas também pertencem a B, ok? Um exemplo. Dados os conjuntos A, 1, 2, 3, 4 e 5, e o conjunto B, 4, 5, 6, 7 e 8, determine a interseção. Então, eu quero a interseção desse conjunto A com o conjunto B. Lá na definição, eu falei para vocês que essa interseção, na verdade, são os elementos que pertencem a A e pertencem a B ao mesmo tempo. Então, aqui, ó, a minha interseção seria o 4 e o 5. Por quê? Ó? Repare que o 4 está no A e está no B. O 5 está no A e também está no B, ok? Uma observação muito importante na nossa interseção é que se a interseção entre os conjuntos A e B, né, é vazia, eu não tenho interseção, não tenho elementos que pertencem a A e a B ao mesmo tempo, eles são chamados, né, disjuntos. São conjuntos disjuntos. E aí a representaçãozinha que a gente pode ter, ó, clara, seria de um conjunto vazio. Ok? Vamos trabalhar com esse exemplo aqui para ficar mais claro. Dados o conjunto A e o conjunto B, aí eu quero que vocês determinem quem é essa interseção entre o conjunto A e o conjunto B.
claramente, eu não tenho elementos que estão em A e estão em B ao mesmo tempo. Portanto, essa interseção seria vazia, que aí você vai representar ou por esse símbolozinho, ou essas duas chaves aqui, ok? Continuando, nosso próximo tópico é a diferença de conjuntos. E aí o símbolozinho que você já conhece, né? O símbolozinho da diferença, né? E a definição diz o seguinte: a diferença de dois conjuntos A e B nessa ordem, que indicamos por A menos B, é o conjunto cujos elementos são todos aqueles que pertencem a A, então aqui pertencem a A, bem retinho, né, gente? E não pertencem a B, ok? Não pertencem a B. Então, eu tenho essa representaçãozinha aqui, ó, certo? Pelo diagrama. E aí eu tenho o meu conjunto A e tenho o meu conjunto B, mas os elementos que pertencem a A e não pertencem a B, o A menos o B seria só essa partezinha rosa aqui, ó, certo? Achurada, pintadinha, ok? Um exemplo, para ficar mais claro. Sendo A 1, 2, 3, 4, 5 e B 4, 5, 6, 7, 8 e 9, determine. Determine o A menos o B. E aí, no conjunto A, desse meu conjunto A, eu vou tirar os elementos que pertencem a B. E aí, claramente, percebemos o quê? Que dentro do conjunto A, tem esses elementos aqui, ó, 4 e 5, que também pertencem a B. Então, o meu A menos o B seria 1, 2, 3, né? Porque eu vou tirar exatamente o 4 e o 5, ok? E B menos A, quem seria então? O B menos o A seria o 6, 7, 8 e 9. Eu tenho meu conjunto B, mas do meu conjunto B eu vou tirar os elementos que pertencem a A. E os únicos elementos que pertencem a A no conjunto B é o 4 e o 5, ok? Só para a gente complementar o nosso estudo, eu tenho esse exemplo 5 aqui, que ele vai trabalhar com tudo que a gente viu até agora, com relação a essas operações, né? A união, a interseção e a diferença, ok? E aí a representação de dois conjuntos, o meu conjunto aqui, que é o P, e o meu conjunto Q. E aí no meu conjunto, no meu item A, ele pede a união, né? Só que antes da gente trabalhar com essa questão, vamos só determinar quem é esse conjunto P e quem é esse conjunto Q, ok? Vamos tirar eles do diagrama. Então, eu tenho que o meu conjunto P é o 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. E o meu conjunto Q, 0, 5, 10, 15, 20 e 25. Na união, a gente viu lá na definiçãozinha que eu pegaria todos os elementos de P e todos os elementos de Q e vou juntar em um só conjunto. Portanto, o meu conjunto que é a união, né, seria, no caso, esse conjunto aqui. Ó. Peguei todos os elementos de P, todos os elementos de Q e juntei em um só conjunto. A interseção. Quem são os elementos de P, né, que estão em Q? Então, a gente vai analisar quem são os elementos que estão em P e Q ao mesmo tempo. Para a gente não perder tanto tempo nessa parte aqui, ó, a gente poderia olhar logo para o desenho. Ó. Essa partezinha aqui laranja são exatamente os elementos que pertencem à interseção. São elementos que estão em P e estão em Q ao mesmo tempo. Então, os meus elementos da interseção seriam 0, 10 e o 20. Próximo tópico, né? Próximo item, pede o P menos o Q. E aí eu vou pegar, né, do meu elemento P e vou tirar aqueles elementos de P que pertencem a Q. Então, são exatamente os elementos 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 e o
18. Tirei todos aqueles elementos do meu conjunto que também estão em Q. Se a gente for agora trabalhar com o desenho, ó, repare que o P menos o Q é exatamente essa partezinha lilás aqui, ó, certo? Eu peguei o meu conjunto P e tirei dele aqueles elementos que também pertencem a Q, ok? E se for o contrário, Q menos P, aí você vai olhar para essa partezinha verde aqui, ó. São os elementos de Q, né, menos P. Então, Q menos P é exatamente essa partezinha verde aqui, ó, que vai ser o 5, 15 e o 25, ok? E aí, é exatamente 5, 15 e 25. E aí, concluímos essa parte. Continuando, complementar de um conjunto. Então, assim, a representaçãozinha de um complementar de um conjunto, ela é essa aqui, ok? Ó, o complementar de A em B, certo? E aí eu vou desenvolver essa estruturazinha da seguinte maneira, eu vou pegar o B menos o A e você volta lá para a diferença, né? Você vai trabalhar, na verdade, com diferença aqui, no desenrolar desse complementar. Só que tem uma observação muito importante. É necessário que, quando se trabalha com esse complementar aqui, ó, o A, ele tem que estar contido em B. E se eu estiver trabalhando com a relação contrária, né? No caso, se eu estiver trabalhando com complementar de B em relação a A, aí o B teria que estar contido em A, ok? Vai ficar mais claro com os exemplos. Então, aqui eu tenho essa representaçãozinha, ó. Para ficar mais claro, com o diagrama de Venn, eu tenho, na verdade, o meu conjunto B e o meu conjunto A. E aí, esse meu conjunto A, ele está contido no meu conjunto B. O que é que quer dizer contido? Todos os elementos de A, né, eles estão em B, ok? Um exemplo. Dados os conjuntos A e B, a questão pede para você determinar o complementar de A com relação a B, ok? Aí, só voltando à estruturazinha, ó, complementar de A em relação a B. Como é que eu faço? Vou desenvolver da seguinte maneira, eu pego o B menos o A. Voltando para a questão. Então, B menos o A, ok? E o B menos o A vai ser o quê? Vou pegar meu conjunto B e tirar do conjunto B os elementos que pertencem a A. Então, quem são os elementos que pertencem a A do meu conjunto B? 0, 1 e 2. Portanto, vai ficar só o 5 e o 6. Ok? Para finalizar o nosso estudo, vamos trabalhar com problemas que envolvem conjuntos. Ok? Na verdade, é só um probleminha, né? Só para não deixar vocês desinformados com relação a essa parte. E até porque a gente vai ver alguns exercícios. Então, assim, o problema diz o seguinte: dos 180 funcionários que trabalham no escritório de uma empresa, precisamente eu tenho 108 que falam inglês, 68 que falam espanhol e 28 que falam inglês e espanhol ao mesmo tempo, né? Falam inglês e espanhol. Quantos funcionários desse escritório não falam inglês e nem espanhol? Então, o esqueminha é esse, certo? Aí eu tenho aqui o meu conjunto das pessoas que falam inglês, eu tenho o meu conjunto das pessoas que falam espanhol, e quem ficar de fora desses dois conjuntos não fala nem inglês e nem espanhol, que é exatamente o que a questão pede, né? Quantos funcionários desse escritório não falam nem inglês e nem espanhol? Então, começando, vamos partir inicialmente da interseção, certo? Então, eu sei que 28 falam inglês e espanhol. Aí, eu peguei esses 28 e coloquei aqui na minha interseção, certo? São pessoas que estão nos dois conjuntos. Tanto falam inglês,
quanto falam espanhol. No meu conjunto das pessoas que falam inglês, reparem que eu já tenho 28 pessoas, né? Ó, 28 funcionários. E aí a outra informação da questão é que ele diz que 108 falam inglês. Então, quantos faltam para completar os 108 se eu já tenho 28? No caso, 80, certo? Vamos fazer a mesma coisa com o conjunto do espanhol. Repare que no espanhol, ó, se eu considerar essa linhazinha vermelha, né? Que é o meu conjunto do espanhol. Eu já tenho 28 pessoas que falam espanhol, 28 funcionários. E aí, quantos funcionários falam espanhol? Segundo a questão, são 68. Mas eu já tenho 28. Então, quantos faltam para complementar o meu conjunto? 40. É? Aí vamos somar todo mundo agora. 80, 28, 40. Se eu somar, e subtrair dos 180, vai dar exatamente 32. Né? Se eu somar isso aqui, ó, vai dar menor do que 180. E aí eu não tenho um total de funcionários. Né? A pesquisa foi feita, na verdade, com 180 funcionários. E aí o que restou, que não entrou nem no conjunto das pessoas que falam inglês, nem espanhol, são exatamente as pessoas que não falam nem inglês e nem espanhol. Portanto, são 32 pessoas. Ok? Gente, bons estudos e até a próxima.